Olá pessoal, esse é o nosso vídeo de número 3, cujo tema será Estrutura do vírus da dengue. Bom, você deve ter assistido em vídeos anteriores que a dengue é uma arbovirose, ou seja, uma doença viral transmitida por insetos. E as principais famílias de arbovírus é a Togaviridae e a Flaviviridae. O vírus da dengue está aqui, incluído na família Flaviviridae. Mas espera aí, o que é mesmo um vírus? Até agora a gente não falou de vírus em sistemas de defesa. Bom, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, uma vez que utilizam toda a maquinaria bioquímica de uma célula hospedeira para se replicar. Existem vírus que vão desde estruturas simples e pequenas a estruturas grandes e complexas. Muitas vezes, os seus nomes revelam as suas características, a doença que ele provoca, ou até mesmo o tecido, a localização geográfica de onde foi identificado pela primeira vez. Então, aqui na imagem, a gente compara o tamanho de uma partícula viral quando observada ao longo de uma célula como a nossa, hemácia, e como, por exemplo, uma célula bacteriana. Tá? Então, vejam que os vírus não são só os bacteriófagos que nós já conhecemos. Eles podem variar bastante quanto à sua morfologia. Lembrando que o vírus não é célula, tá? É um ser não vivo, podendo ser considerado vivo apenas quando no interior de uma célula hospedeira. Portanto, os componentes da estrutura viral deverão ser pelo menos o capsídio e o genoma. E aí, o capsídio será uma estrutura proteica que vai envolver o genoma. Aqui nessa imagem temos o capsídio em vermelho e aqui o capsídio em preto. Lembrando que é uma estrutura rígida, normalmente formada por proteínas. O genoma será do tipo DNA ou RNA. Com raras exceções, existem vírus que possuem ambos os tipos de ácidos nucleicos. O mais comum é ter só DNA ou só RNA, que poderão ser de fita simples, dupla, tá? Vai variar muito dependendo do tipo de vírus. Um componente estrutural que pode ou não estar presente no vírus chamamos de envelope. O envelope é formado por uma camada dupla de lipídios, o que muito se assemelha à nossa membrana plasmática. Portanto, o envelope será um componente que ficará externo à partícula viral, envolvendo ainda o capsídio e o material genético do vírus. No caso, temos aqui exemplo de um vírus envelopado e um vírus nu ou não envelopado. Portanto, o envelope não é uma característica crucial para a composição de uma partícula viral, podendo existir ou não, dependendo do vírus. Associando então as características gerais dos vírus ao vírus da dengue, nós temos aqui imagens que representam a estrutura do dengue. O dengue, lembrando, é o agente etiológico, é o agente causador da dengue, que no caso é transmitido pelo vetor Aedes aegypti, ok? E aí nós temos no vírus da dengue, ele tem essa forma esférica, é um vírus pequeno, envelopado, ou seja, temos envelope, temos capsídio e genoma. As proteínas estruturais encontradas no vírus da dengue são proteína E, a proteína do envelope, proteína C, a proteína do capsídio, e ainda a PRM, que é uma proteína de membrana presente aqui no envelope viral. O tipo de material genético encontrado no vírus da dengue é um RNA de fita simples positiva. O que isso quer dizer? Que esse material genético muito se assemelha a um RNA mensageiro, ok? Mais à frente, quando estivermos falando de replicação viral, volto a comentar essa polaridade da fita de RNA no vírus da dengue.
Algumas outras proteínas, como NS1, NS2, NS3, são proteínas não estruturais, ou seja, proteínas produzidas pelo vírus apenas durante a sua replicação no interior de uma célula hospedeira. Portanto, pessoal, as características do vírus da dengue resumem-se a um vírus envelopado, esférico, de RNA de fita simples positivo. É bom lembrar que existem sorotipos. O que são sorotipos? Na verdade, pessoal, são vírus da dengue, que são muito semelhantes com pequenas diferenças no genoma e na proteína E, ou seja, na proteína do envelope. Atualmente temos 5 sorotipos. Após 50 anos sem a descrição de um novo sorotipo, o 5º sorotipo do vírus da dengue, o DENV5, foi anunciado em outubro de 2013, após testes em amostras de sangue de um agricultor com sintomas de dengue lá na Malásia. Ele ainda não chegou aqui no Brasil. Cada sorotipo se distingue geneticamente dos demais, o suficiente para que a imunidade gerada por um deles não proteja você contra os demais. Aqui, esse gráfico ilustra a distribuição dos sorotipos virais no Brasil, dados de 2013. Observem que o DENV5 não existe aí, né? Uma vez que foi nesse ano que ele foi descoberto. Mas ainda até agora, 2017, ele não foi identificado no Brasil.